O poeta Luiz Turiba, nosso entrevistado de hoje, faz um balanço de mais de 30 anos de muita poesia. Em 1977, ele estreou com o livro Cripocó. A partir de então, vem fazendo uma poesia dividida entre o anarquismo lúdico e o diálogo com a tradição mais formal. Esta poética é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, vamos deitar os olhos sobre o Galope de Ulisses, de José Inácio Vieira de Mello. Agora vamos conversar com Luiz Turiba. Turiba, o Que Tais? O Que Tais é uma antologia sobre passeio, sobre toda a sua obra, né? Quer dizer, como é que foi fazer esse passeio? O que é esse passeio? Você disse bem, é realmente um balanço, uma freada de arrumação. A gente chamava isso de freada de arrumação. Quando o motorista do ônibus, o ônibus cheio, o motorista de sacanagem dava aquele toque no freio, todo mundo dava um jeito lá e a viagem seguia normal. Eu, ao chegar no Rio de Janeiro, saindo daqui, tive essa preocupação. Falei, eu vou revisitar e vou ler tudo, vou colocar e vou, quem sabe, achar um caminho para um projeto de poesia, que na realidade não era muito claro para mim o que seria esse projeto de poesia. E esse projeto de poesia começou a ficar claro a partir do momento em que eu fui selecionando. Isto aqui eu acho que há uma linguagem, isto aqui não foi legal, aquela coisa dos poemas ruins, que nós já conversamos um pouco sobre eles. Às vezes é necessário a gente reconhecer, especialmente na nossa obra, como na obra de outros poetas, de outros grandes nomes da literatura, que também há o poema ruim, aquele que pediu para entrar na edição, mas que não mereceu. Então, eu resolvi ir selecionando através aquilo que demonstraria ser um poema de linguagem, quer dizer, não um poema confessional, não um poema sobre um fato particular, mas um poema que a linguagem estivesse à frente das coisas. E como no Rio de Janeiro eu estava produzindo muita coisa, eu resolvi fazer um dos capítulos poemas cariocas da Gema, que eram os poemas mais recentes que eu fiz, de uma visão de um cara que é do Rio, mas estava 30 anos longe da cidade, volta para a cidade e se depara com aquele mundo encantado, louco e perigoso que é o Rio de Janeiro. Outro universo. Agora, há uma coisa que chama a atenção no livro, porque os poemas, embora você comece com um poema do seu primeiro livro e termine com um poema do seu último livro, não há uma sequência cronológica na arrumação dos poemas. Quer dizer, como é que se deu essa arrumação? E isso também é o que chama a atenção, manteve uma certa unicidade poética, né? Como é que se deu isso? Eu acho que foi baseado em temas. Quer dizer, eu começo o livro falando dos ofícios do amor, ou seja, aqueles poemas que sempre são os mais gostosos que a gente faz, tudo que é o poema da declaração do amor. Não só a mulher amada, mas as pessoas que te cercam e as coisas que você vai demonstrando amor por ela na vida. Depois eu venho para os poemas do Rio de Janeiro, alguns que já existiam, outros novos, e assim eu fui ajeitando. Há uma parte que eu dedico a poemas de Brasília, tem uma parte que são poemas mundanos, coisas do mundo minha nega. Eu usei peguei emprestado do Paulinho da Viola, que é lindo, né? Coisas do mundo, você vai falando de coisas do mundo. Passa pelo Clube do Ócio, e vai por aí afora até cair no Poemas do Frontes, que eu retrabalho o meu poema 68, que é um poema do meu livro anterior. Tem um poema que estava perdido na minha obra e que passou a ganhar muito destaque, que é um poema sobre o ato da tortura, quer dizer, que é a coisa mais bestial que um homem pode fazer com o outro,
quer dizer, não há justificativa nenhuma, mas que também ali naquele ato, no ato de você resistir àquilo tudo, ou pelo menos sair vivo daquela trituração, quer dizer, há uma poesia ali, esse poema acabou se espalhando, foi para jornal, foi a Comissão da Verdade, é um poema que abre a minha defesa perante a Comissão da Anistia. Agora, também uma outra coisa que chama a atenção no livro, alguns desses poemas foram musicados pelo Manduca, pelo Renato Matos e tal, mas eles não perdem a essência poética porque é muito comum, né? A gente pega um poema que foi musicado, a gente sempre lembra da música, né? Esses poemas não me parece que eles percam a musicalidade natural do poema para a música que foi posta sobre ele. Quer dizer, como é que se dá esse processo também na sua obra? É interessante. No caso do Renato, a gente sempre teve Renato Matos, que é um autor aqui de Brasília, do Telefone é Muito Pouco e tudo, meu parceiro, e que agora teve um filme que mereceu uma boa classificação no Festival de Brasília, um gênio da música local e tudo, e a gente sempre teve muita liberdade de trabalhar esses poemas. Embora alguns ele pegou e... eu achei esse negócio aqui, o Bico da Torre, ele achou um poema, e quando eu vi, estava prontinho, sem tirar nem pôr nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos. Mas outros a gente chegou a discutir. No caso do Manduca, alguns aconteceram dessa mesma maneira, do Manduca leu o meu livro e falou para mim, olha, eu musiquei 3 poemas seus. 3? Logo de cara, assim, né? E realmente ele achou um deles, é o que abre o livro, é um poema do Quiprocó, de 1977, que chama Ato Íntimo. E ele fez uma música para esse poema, um shot maravilhoso, moderníssimo, e não só fez, como chamou o Dominguinhos para gravar junto com ele. Então tem um solo do Dominguinhos, que é um solo, você jura que é uma sanfona francesa, porque o Dominguinhos era sofisticado demais, né, ao tocar sua sanfona e tudo isso. E eu continuo ainda. Agora no Rio, encontrei um parceiro, Fernando Reis, que também tem trabalhado em alguns poemas e tudo. E às vezes ele tira uma... Aí já é um trabalho de composição de música, né? Quando o poema se transforma em música, ele inspira uma música e aí o compositor músico, o parceiro músico, foge de uma frase, busca uma rima diferente, né? Outro não, outro é o poema que foi musicado e ficou na sua essência lá. Né? É uma experiência muito boa, é muito legal, eu gosto muito sempre de... Agora, o Quetais tem uma coisa que me chama a atenção como leitor do Quetais, é que ele termina tendo uma certa unicidade poética mesmo, né? Ele tá ali, ele dialoga com todas as vertentes tradicionais da poesia, desde o modernismo aos sonetistas da semana de 40, da geração de 45, dos concretistas e tal, da poesia marginal dos anos 70, né? É um pouco assim um reflexo do que foi o caleidoscópico poético desses anos todos, né? Quer dizer, você sente isso também como autor do livro? Olha, quando o Jorge, das 7 Letras, me mostrou o livro pronto, e eu folheei o livro, eu olhei assim e falei, mas esse livro é meu mesmo? Porque, na realidade, é o meu livro menos concreto, com a menor experiência gráfica, porque os outros, eu trabalhei sempre com Rezende, com Reza, da Bric-a-Brac, e depois trabalhei com outros programadores visuais também que ousavam fazer. O 68 foi trabalhado dentro de uma ousadia gráfica e tudo isso, e esse não, ele tem uma disciplina. O único poema que foge
disso que o Jorge fez uma concessão é um poema que é assim, Bisturiba, né? Que é, ele só fez jogar um corpo 24, jogou o poema para cima. Mas que a você unidade fez depois da sua operação, né? foi, ele é um dos poemas do pós-operatório, né? É um poema pós-Ponte Safena. Eu já havia atravessado a ponte e fui atravessando a ponte fazendo poema. Você sabe que você volta de uma anestesia geral, você volta inspiradíssimo, né? Aquilo mexe com profundeza. Mas a unidade, ela está justamente nisso, foi o que eu busquei. Qual poema que tem linguagem? Qual poema que coloca, como dizia Oliveira Basto, o guarda-chuva em cima do túmulo? É esse que me interessava publicar, né? Não que eu tenha poemas enigmáticos, meus poemas, na realidade, são muito claros, eles são lidos por qualquer pessoa e eu faço um poema tentando fazer com que o povo o entenda, mas ele precisa ter uma beleza, ele precisa ter a linguagem. Então foi o que eu busquei nessa seleção, digamos, eu selecionei de 800 poemas, eu falei, deve ter 80, 10% que presta. Eu vou tentar unir isso e aí eu acho que eu fecho uma etapa. E realmente fechei uma etapa, quer dizer, não vou mexer mais nessas coisas do passado, porque aqui tem poemas da década de 70, tem poemas de 80, então foi passando por aí pelos meus vários diálogos, minhas viagens de linguagem, meus aprendizados, né? Então é um balanço de obra, vida mesmo, de obra. De vida. Você, inclusive, faz na quarta capa uma homenagem ao Reza, né? Como não, né? E a Bric-a-Brac, que foi fundamental Como também. Não, né? Como é essa parceria aí também com o Reza e com a Bric-a-Brac? Olha só, durante a Bric-a-Brac foi uma resposta que aqui em Brasília, um grupo de jornalistas e de artistas, uma resposta que nós tivemos para a abertura democrática que estava se colocando naquela época. Então, a Bric-a-Brac, ela nasce com a ditadura indo embora. Ela nasce com o governo Tancredo, que, na realidade, acabou sendo o governo Sarney, com o Zé Aparecido, com a criação do Ministério da Cultura e tudo isso. Embora a Bric-a-Brac, em nenhum momento, tenha sido uma revista panfletária ou de cunho político. A política estava na questão da linguagem, na busca da linguagem. Não é? E eu acho que a partir da Bric-a-Brac, quer dizer, quem viveu aquela experiência foram 6 anos e 6 revistas. Então tem o João Borges, que hoje trabalha na televisão, a Lúcia Leão, o Reza, o Paulinho, enfim, tem muita gente, mas fundamentalmente a Regina Bittencourt, a fotógrafa, fundamentalmente esse núcleo central, que era João, Lúcia, o Reza e eu, que fizemos toda uma proposta que foi se consolidando, cada revista tinha um grande entrevistado, essa era a ideia, quer dizer, tinha um fundo forte de jornalismo dentro da proposta, e poesia de invenção. Poesia de criação, poesia de uma maneira gráfica, com a maior liberdade que nós tínhamos. E assim a gente conseguiu aliados fundamentais, como o Augusto Campos, José Midley, nosso diálogo com Manuel de Barros, que foi permanente, Antônio Risério, Arnaldo Antunes. Então, era uma linha que se abria à vanguarda, a partir do Brasil para a vanguarda do país todo, né? Foi fundamental aquela revista. Agora, Turiba, a sua obra, ela, embora ela dialogue com todas essas vertentes poéticas mesmo, ela termina sendo uma obra que tem um fio condutor, né? Ela se centra no objeto da palavra, né? Quer dizer, o fundamental é como dizer
e o que dizer, né? Quer dizer, há essa preocupação latente com a linguagem, né? Quer dizer, como é que você trabalha essa linguagem dentro dos seus poemas? Porque você procura rimas, você procura, às vezes, fugir disso, a rima interna, o verso branco, você joga em todas as frentes, né? Mas sempre com o propósito de buscar a maior sonoridade para aquele verso. Me parece muito isso. É este o fundamento? Como é essa poesia? Eu acho que, de certa forma, você jogou uma bola 7 dentro da caçapa. Então, aí já vai uma resposta em forma de poesia. A poesia acontece, mas se você não souber pegar bem no taco, não souber fazer os cálculos de onde a bola vai bater, a 7 não vai para caçapa, você não faz o bom jogo, né? Então, a tentativa é muito grande. Uma das características da poesia marginal, da poesia de certa forma, de resistência da ditadura militar, aquela poesia que se tornou prosaica, que foi para a rua e que tem no topo desse tipo de manifestação poetas como Chacal, o Ronaldo Santos, Leminski já bem mais sofisticado, aqui em Brasília o Nicolas Berry, tudo isso, era a resposta imediata, né? Então, a partir do momento em que você dá respostas imediatas, aqueles desafios e aqueles enigmas que a vida vão se propondo, você começa a fazer um tipo de linguagem, começa a construir um tipo de linguagem. Mas isso só não basta. Havia de ter uma sofisticação, quer dizer, havia de ser retrabalhado, de ser tudo isso. Daí, eu acho que nós cometemos um grande número de poemas ruins, mas dentro desses poemas ruins, é possível você ter uma obra que há uma consistência, que há uma sinergia, que as palavras trabalham. E o centro é isso mesmo, é a palavra com seus significados, né? É você causar estranhamento, é você causar beleza, é você causar sensação, né? Agora, então, porque depois dessa poesia marginal, né, ali dos anos 70 e tal, embora muita coisa tenha permanecido, mas a grande maioria desses poetas se voltaram para uma poesia, digamos assim, mais consequente. O próprio Chacal trabalha muito isso, né? Você percebe isso também nessa obra posterior desses poetas? Sim, porque há um amadurecimento natural. Há um amadurecimento. O Chacal hoje é dono de um patrimônio poético incrível, porque ele só não fez a poesia dele, quer dizer, ele também, naturalmente, termina fazendo essa seleção daquilo que foi posto como gracinha e daquilo que ficou como uma linguagem poética para uma época, que vai num processo de seleção, como ele teve o trabalho de formar gerações e novos poetas no Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho chamado CEP 20.000, que é um trabalho que já vai para 20 anos, entendeu? De poetas se formando, porque Chacal deu muita importância, especialmente muita importância à performática da poesia, né? A apresentação, a sonoridade da poesia dentro de um palco, né? E não somente dentro daquele trabalho que é o trabalho isolado do poeta no desafio da página em branco. A palavra oco, o que essa palavra me dá, né? Como é que eu vou tratar esse oco aqui, fazer esse oco virar um coco? Que é um trabalho de poesia, não é um trabalho de publicação, de você materializar a musa. Uhum. De certa forma, hoje nós temos aí outros tipos de mídias, de canais para a gente colocar poesia. A internet se coloca todo dia. Então, você acha poesia diariamente na internet. É só você entrar ali no Facebook. A poesia é ruim, a poesia boa, a poesia de recordação,
não é? A memória da poesia e tudo isso. E você também tem que ir filtrando e buscando, né? E a partir do Quintais, né? Como é que está trabalhando sua poesia agora? Como é que está esse processo? Olha, eu tenho 2 projetos pela frente. Um é o projeto de transformar, porque a Bric-a-Brac é uma coisa, é uma revista, é um nome dentro da literatura brasileira, dentro da poética brasileira, muito falada e pouco conhecida. Bric-a-Brac a gente fazia aqui, no máximo, 2.000 exemplares por revistas. Digamos, circulou bastante, tem um material enorme, tem muita coisa de consulta, mas as novas gerações falam de Bric-a-Brac, mas não conhecem. Então, um dos meus projetos é colocar toda a Bric-a-Brac, toda a memória da Bric-a-Brac dentro de um site para que se torne público, conhecido, para que isso pertença ao mundo, ao planeta. Então, mas isso não é fácil, porque nós estamos falando em digitalizar um material que tem 40 anos. Tem que arrumar patrocínio, é uma coisa difícil. E não posso mexer no material em nada. Ele tem que sair do jeito que ele está, porque senão vai mexer em direitos autorais, né? E tudo. Isso é um dos trabalhos que eu estou voltado. E tenho falado muito, a partir desse ano ainda começo a buscar, porque os patrocínios todos ficaram um pouco de lado em função do período político e tudo isso. O outro é continuar fazendo poesia e, quem sabe, um dia fazer um novo livro com nova linguagem. Então, mas eu tenho feito uma experiência muito interessante, que eu publico muita coisa na internet, participo ativamente do Facebook, mas tudo aquilo que eu acho que vale a pena, eu escrevo num caderno. Então, é o primeiro caderno de poesia do aluno Luiz Turiba. E estou lá botando, vou colocando por tema. O caderno ainda não foi preenchido nem 30%. É um caderno grande que eu comprei e vou colocando, né? Vai surgindo, às vezes vai surgir uma boa ideia, deixa aqui aquilo que o Vladimir Mayakovsky chamava de os cadernos de rascunhos da poesia, que todo poeta tem, guarda lá. Claro, maravilha. Turiba, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado você. Mais uma vez, esse papo rola fácil. Quando a gente vê, terminou. Valeu a pena. Tchau. Obrigado pelo espaço. Obrigado. O poeta é um fingidor, sentenciou Fernando Pessoa. Mas tem muito de mito em tudo aquilo que se faz como poesia. A construção de uma mitologia íntima parece ser o desafio primordial de cada poeta. Vejamos o caso de José Inácio Vieira de Melo. O poeta está lançando pela Patuá O Galope de Ulisses, um livro que percorre toda a sua obra numa leitura do também poeta Igor Fagundes. E a seleção feita por Fagundes privilegia a mitologia pessoal de Inácio. Nascido em Alagoas, José Inácio vive no sertão baiano, um lugar onde o documento é a palavra. Neste ambiente, ainda arcaico e de regras próprias, ele cava a palavra com as ferramentas que recebeu de outros tantos poetas, de Homero a João Cabral de Melo Neto. Nesta releitura do mundo, o sertão se torna algo além da sequidão, da aridez. É um ambiente visualizado por lentes mais lúcidas e universais, onde o homem enfrenta cada dia como se fosse uma nova saga, uma odisseia inaugural. E este sertão, que abriga todos os sentidos do amor ao ódio, transforma homens em centauros, dores na leveza da água que brota do nada, e tudo mais em palavra e em canto. O Leituras de hoje fica por aqui. Você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.